por favor se inscreva no canal. E me ajuda a ajudar você. Obrigado. Aposentadoria da pessoa com deficiência. Entenda como funciona. Quer saber se você pode ser considerada uma pessoa com deficiência e como buscar o seu direito? Então vem comigo. Aposentadoria da pessoa com deficiência é um dos benefícios fornecidos pelo INSS com condições e requisitos específicos, idade e tempo de contribuição menores dos que os exigidos para as demais aposentadorias. Para escolher qual a melhor regra de aposentadoria para a pessoa com deficiência, alguns requisitos principais devem ser analisados. O reconhecimento da deficiência. O grau da deficiência. Tempo de contribuição mínimo exigido para cada grau. Você já pensou que você também pode ter direito aos benefícios diferenciados do INSS que existem para igualar a sua vivência com a de uma pessoa que não enfrenta os mesmos desafios que você? Quem é considerado deficiente? Antes de analisar qual regra de aposentadoria PCD você pode acessar no INSS, precisamos verificar se você realmente se enquadra na condição de pessoa com deficiência prevista na lei. A quantidade de pessoas com deficiência no Brasil tem aumentado. No último censo publicado em 2010, mais de 12 milhões de cidadãos possuíam alguma deficiência. Já em 2019, uma consulta realizada pela Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, informou um aumento desse número, colocando que mais de 17 milhões de brasileiros declararam ser deficiente mental, intelectual ou possuírem algum grau de dificuldade em enxergar, ouvir ou caminhar. O conceito previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146/2015, informa que a PCD, pessoa com deficiência, é aquela que tem impedimento de longo prazo, mínimo de 2 anos para reconhecimento do INSS, de natureza física, alteração, total ou parcial, de um ou mais segmentos do corpo humano, que geram um comprometimento da mobilidade e da coordenação geral. Neste caso se enquadram pessoas tetraplégicas, pessoas com nanismo, altura máxima de 1,40 m para mulheres e 1,45 m para homens, ou com mobilidade reduzida de um braço, por exemplo. Mental. Pode ser caracterizada por um quociente de inteligência, QI, inferior a 70, média apresentada pela população, testes psicométricos, ou por uma defasagem cognitiva em relação às respostas esperadas para a idade e realidade sociocultural, segundo provas, roteiros e escalas, teorias psicogenéticas. Intelectual. É considerada um distúrbio do desenvolvimento neurológico, são condições neurológicas que aparecem na infância, geralmente antes da idade escolar e prejudicam o desenvolvimento de aspectos pessoais, sociais acadêmicos e ou profissionais. Normalmente envolvem dificuldades na aquisição, retenção ou aplicação de habilidades ou conjuntos de informações específicas, como exemplo temos a síndrome do espectro autista e o retardo mental, que pode ser leve, moderado, grave e profundo, por exemplo. Sensorial. Não funcionamento total ou parcial de um dos 5 sentidos, sendo eles, visão, paladar, olfato, audição e tato. Neste caso se enquadram pessoas com surdez e aquelas que perderam o funcionamento do paladar pós-Covid, por exemplo. É importante ressaltar que a visão monocular, pessoa que enxerga apenas de um olho, também passou a ser considerada deficiência no Brasil, desde março de 2021. Atenção! Além de existir um dos impedimentos descritos acima, ele deve ser colocado em interação com uma ou mais barreiras. As barreiras são entendidas como qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a oportunidade e o exercício de seus direitos. Caso você desconfie que se encaixa como PCD, é importante que busque auxílio médico para conseguir o seu laudo. Com esse laudo médico, consulte uma especialista em direito previdenciário e trabalhista para garantir os seus direitos, tais como benefícios diferenciados junto ao INSS. A redução do imposto sobre produtos industrializados na compra de veículos. A isenção do imposto de importação de alguns medicamentos e dispositivos específicos para pessoas com deficiência. Reserva de vagas de trabalho específicas para PCD,
tanto na iniciativa privada como em serviço público. O direito ao tratamento médico domiciliar em caso de impossibilidade de locomoção, dentre outros. Por essa avaliação, os especialistas analisam qual o impedimento de longa duração que você tem e o que acontece quando ele se encontra com uma das barreiras existentes. Se com essa interação a sua participação plena e efetiva na vida em sociedade fica obstruída, você pode ser considerada uma pessoa com deficiência. A vantagem de buscar auxílio e informações em um escritório especialista no tema é o conhecimento que a equipe pode te proporcionar e a pesquisa detalhada do caso. Separei alguns exemplos de casos normalmente direcionados para o benefício de incapacidade, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, mas que, dependendo da condição, podem gerar direito a uma aposentadoria PCD, ou outros direitos para a população de pessoas com deficiência. Doenças renais crônicas. Paralisia facial. Mulheres com endometriose grave. Síndrome de Sjögren, doença autoimune. Cardiopatias. Paralisias ou monoparesias. Endometriose. Doenças ocupacionais como síndrome do túnel do carpo. Usos de órteses ou próteses. Monocular ou baixa visão, etc. Mas lembre-se, cada caso é um caso e deve ser analisado por um advogado previdenciário especialista.